Olá pessoal, hoje a gente vai fazer aqui uma pequena entrevista com o professor Daniel Biangiorgi, professor da Universidade Federal do Piauí, que leciona a disciplina de associativismo, cooperativismo e avicultura, que é o nosso tema que a gente vai trabalhar hoje um pouco aqui, fazendo algumas perguntas relacionadas a manejo, instalação e outras coisas relacionadas a esse tipo de criação. Então, professor, para que um criador que ele queira iniciar essa cultura na avicultura, é certo que ele tem que passar por uma série de manejo durante todo esse ciclo. E você, como zootecnista, o que você orientaria a ele a iniciar em relação a cada manejo dessas fases, que a gente sabe que tem a fase do pintinho, tem a fase de crescimento, como você indicaria e orientaria ele a realizar esse manejo? Bom dia, obrigado pessoal por poder estar contribuindo aqui nesse momento. Como o Ronaldo disse, sou professor da agricultura e vou passar aqui algumas orientações, para o criador que queira iniciar a sua produção de galinha caipira, ou mesmo frango de corte. Primeira coisa, ele precisa ter ciência que a avicultura ela é uma fonte de alternativa para a renda familiar, principalmente a agricultura familiar. Ela tem uma fonte de renda que se renova a cada ciclo. Um pequeno criador, uma pequena criação de galinha caipira pode ser iniciada aí com 10 animais, e aí ele vai ao longo do tempo aumentando gradativamente até conseguir estabelecer sua produção. Então vamos lá, a primeira coisa, ele precisa ter a ciência que a galinha, o frango, ele precisa ter instalações, alimentação e manejo. São as três principais. Além da biossegurança, vamos dizer assim, da parte sanitária e do melhoramento genético. Começando pelo mais básico, que seria a alimentação. A alimentação é a base de toda a criação de galinha caipira e de frango de corte. Um animal ele consome, o custo de produção de uma produção gira em torno de 70% somente com a parte de alimentação. Então, sugiro que sempre o criador de galinha caipira, possa iniciar a sua produção pensando numa fonte de alimento que ele vai fornecer aos animais. Seja uma ração específica, comprada no mercado, ou formulada na própria propriedade. Se a gente pensar na formulação de rações específicas no mercado, a gente tem as fases de inicial, crescimento e terminação, as principais fases. Se ele pensar na formulação da dieta na sua propriedade, ele vai ter que formular uma dieta um pouco mais proteica no início da vida, na fase inicial, e tem que diminuir a quantidade de proteína ao longo das fases e aumentar a energia. É importante ter a formulação da dieta, porque são animais que precisam ganhar peso ao longo do tempo, e se manter. Tá? Então a galinha caipira ela tem um crescimento mais lento do que o frango de corte. A galinha caipira ela vai estar chegando ao abate próximo de 90 dias, de 90 para mais. Em algumas produções até com 6 meses de idade que é abatido. Mas quanto mais cedo abater, mais lucro para o produtor. Pensando que ele vai desocupar o ambiente mais rápido e fazer volume de venda girar. Então, o que eu sempre digo, os pintinhos, na fase inicial, quais os cuidados, A alimentação é um dos cuidados principais, uma alimentação de qualidade, uma ração girando em torno de 22% de proteína, para que ele possa se desenvolver nessa fase tão importante. A instalação, muito importante também. Nós temos que pensar que o pintinho ele precisa de uma temperatura inicial, durante as 2 primeiras semanas, próximo de 32 graus. A gente sabe que a nossa região é quente, mas ocorre rajada de ventos, à noite a temperatura tende a diminuir, isso faz com que possa prejudicar a criação. Então, locais, um pinteiro que possa ser lonado, evitando correntes de vento, que ele possa ter proteção contra os principais predadores, gato, raposas, para que não possam ter prejuízo com isso. E eles têm que pensar também na possibilidade de posteriormente ventilar esse galpão, tá? Nas horas mais quentes do dia. Então, cortinas que possam ser abaixadas, ou até mesmo o uso de
ventiladores, no caso mais extremo. Então, esses principais cuidados, alimentação e instalações. Segundo cuidado, manejo, né? O pintinho ele tem que receber as principais vacinas, né, nos primeiros dias também, para que ele possa ter um desenvolvimento saudável. Tá? No mercado nós temos aí vacinas do Moro, Newcastle, Bulboviária, que são, né, utilizadas nessa fase também. Então, tem o produtor se precaver e consultar o calendário de vacinações da sua região. O quarto ponto, né, seria a biossegurança. Então, criar os animais num ambiente limpo, favorável, para que eles possam ganhar peso e se desenvolver com uma cama, né? A cama seria um substrato, né, que vai ficar no chão do aviário, para que ele possa, a função dele, né, absorver a umidade e dar conforto para esses animais, não para alimentação. Hoje a gente utiliza a palha de arroz, a maravalha, que ela serve uma boa cama para absorver mais a umidade. Quinto ponto, a genética. Então nós temos diversas raças, né, linhagens, que são usadas na produção animal. Linhagens de crescimento mais lento são usadas para a galinha caipira, linhagens de crescimento mais rápidos são usadas para o frango de corte. O mercado também oferece diversas, além do que nós temos um patrimônio genético, né, declarado um patrimônio genético no Piauí, que é a galinha canela preta, que vem sendo usado e tem sido bastante divulgado nas criações de agricultura familiar. Tá? É uma raça que tem um crescimento considerável, né? São raças que podem ser usadas tanto para abate como para produção de ovos e vem se destacando no mercado. Bom dia, professor. Muitas pessoas sabem que o senhor é professor de agricultura, de associativismo, de cooperação, mas poucas pessoas conhecem a sua história para chegar onde o senhor chegou. O senhor pode resumir ou falar um pouco da sua história? Sim. Me formei em zootecnia em 2005, na Unesp em Jaboticabal, no estado de São Paulo. Dali para frente, né, minha formação como zootecnista, trabalhei em frigoríficos, em laticínios, né, até chegar posteriormente na parte de pós-graduação, né, e aí me dediquei à docência como professor. Então, em 2009 comecei a lecionar na UESP em Corrente. Em 2014 iniciei minha trajetória dentro da Universidade Federal lá no Colégio Técnico de Bom Jesus e a partir de 2021 aqui no Colégio Técnico de Teresina. Então venho trabalhando com avicultura já há um bom tempo também, né? Desde a época da graduação até o presente momento, e a gente vê a necessidade sempre de estar se atualizando, né? Porque o mercado ele é cíclico, né? Ele aumenta e exige cada vez mais informações. E a avicultura ela é mais rápida, por os animais terem um ciclo curto, né? A gente consegue trabalhar bem o melhoramento genético desses animais e cada vez tem novidades, né, sendo utilizadas dentro da produção animal na avicultura. Bom, professor, você falou em relação à alimentação, né, que é um item muito importante na criação. E a gente observou que nos últimos anos, em relação ao preço de ração, teve um custo agora está bem alto para você adquirir essa ração, né? Então, principalmente para o pequeno agricultor, o que ele pode conseguir na alimentação alternativa para que a sua criação ele não venha a ter um déficit nutricional? Sim. A avicultura, ela é muito, como eu disse, né, 70% do custo é a alimentação. Então, hoje, a base da alimentação da agricultura, das rações formuladas comercialmente, é a base de milho e soja, farelo de milho e farelo de soja. São dois ingredientes que serem commodities, né? O preço é taxado em dólar, então a gente tem realmente oscilações durante o mercado, né, do preço desses dois principais ingredientes. O que a gente sempre recomenda, pequeno produtor da agricultura familiar, é usar alimentos alternativos que ele possa encontrar na região. Nós temos diversos trabalhos, né, que substituem o milho, né, o farelo de milho por outros ingredientes, como farelo de sorgo, como a farinha de mandioca, outras fontes alternativas que podem ser utilizadas também. Tá? Então é importante o produtor sempre se atentar dentro do mercado regional onde eles estão instalados, né, a fontes alternativas. Subprodutos da indústria também têm sido utilizados, como o uso de
levedura da cerveja, uso de polpa cítrica, né? Uso de outros resíduos, né, que possam ser gerados. A nossa região, né, Teresina, a gente tem fábricas de polpas, né, que a gente pode utilizar esses resíduos da polpa também na formulação de dieta. Há trabalhos, né, com a carne, o caju, né, com a massa do caju, também é usado na alimentação desses animais. A torta do coco, babaçu, também vem sendo trabalhada com o uso alternativo. Então são diversas fontes alternativas que a gente pode testar. Sempre tomar o cuidado no teste dessas fontes alternativas. As fontes alternativas elas podem ser substituídas, podem ser usadas, substituindo o milho e soja, mas sempre com ressalvas e fazendo testes, né? Nunca fazer o uso direto, né, da substituição em grande quantidade, sempre fazendo com pequenas quantidades. Nós temos recentemente, né, avançando aí nas pesquisas, até mesmo o uso de proteína vinda de insetos na alimentação de frango de corte e galinhas caipiras, né? O uso, por exemplo, das larvas de tenébrios, né? Substituindo, né, o milho, o uso de farinha de inseto substituindo a soja, né, também a farinha de soja, vem sendo utilizados. Então, é um trabalho que deve ser mais estudado, né, e visto a necessidade dentro da nossa realidade. Mas, dentro das fontes alternativas, né, da agricultura, na agricultura familiar, a gente sempre prioriza também o uso de medicamentos fitoterápicos, né? Então, complementação da alimentação dessas aves com a folha de goiabeira, né? O uso do alho, do extrato de alho, extrato de gengibes, né? Juntamente com a ração, vem melhorando e diminuindo o uso de medicamentos comerciais nas criações. E, professor, para um pequeno produtor, qual a estrutura e quais cuidados ele deve para poder criar galinha caipira? Bom, o pequeno produtor ele precisa pensar, com a criação de galinha caipira, ele precisa ter primeiramente um espaço para ter os pintinhos, né? Então um espaço onde ele possa conter esses animais, fechar, né? Manter esses animais fechados durante o tempo da vida deles, né? Principalmente as 2, 3 primeiras semanas, onde esses animais vão se desenvolver, não saindo, né, para que a gente chama para pastejar, né, vamos dizer assim. Então eles vão ficar reservados, guardados dentro de um ambiente. Para um pequeno produtor, qual a estrutura e quais cuidados ele deve ter para criar a espécie de galinha caipira? Pronto, o pequeno produtor, para criar galinha caipira, a gente sempre orienta ele a ter um espaço que ele possa manter os pintinhos fechados durante o tempo, né, no mínimo aí essas 3 semanas iniciais, para que ele possa se desenvolver melhor. Então, um ambiente onde ele vai, um ambiente telado, né, fechado, onde ele coloca esses animais, os pintinhos, e vai sempre colocando ração, né, e água disponível. A ração nos comedouros, a água nos bebedouros disponíveis a esses animais. Uma fonte de aquecimento, né, para que ele possa manter essa temperatura constante dentro desse ambiente, por volta de 32 graus, e telas para proteger contra predadores. Então, essa é a estrutura necessária para o início da produção. À medida que os pintinhos vão crescendo, né, e se desenvolvendo, eles já podem ir saindo, né, para a área de pastejo. Então, essa área, uma área onde ele possa ter acesso a gramíneas, né, de preferência as gramíneas de crescimento rasteiro, né, para que eles possam ir em busca de insetos, em busca de fontes de pigmentos também, que isso vai ser melhorado na sua composição de qualidade de carne e de ovos futuramente. Então eles têm que ter tanto a área fechada como a área aberta na galinha caipira. A densidade inicial a gente pode trabalhar com 50 animais por metro quadrado, pintinhos, né, ainda fechados, e depois a gente vai aumentando, vai diminuindo essa densidade, né, para que eles possam ser mantidos num ambiente fechado em torno, quando adultos, né, em torno de um animal, 1 metro quadrado, né, em torno de 5 animais, e a área de pastejo, né, de 3 metros quadrados por animal. Então é a hora que ele vai estar já andando, né, livremente.
É importante a gente lembrar que a estrutura também, quando os animais já estiverem grandes, se for postura, nós temos que ter um ambiente para elas botarem os ovos, ninhos, né, limpos, confortáveis, para que elas possam entrar e botar os ovos das galinhas poedeiras aí. Além do que, né, ambientes que tenham sombras, né, para que eles possam desenvolver, e um mínimo de umidade possível, né. O frango, a galinha caipira deve ser evitado criado em ambiente úmido, por conta dos animais adoecerem e também perderem muito na sua produção. Então, um ambiente sempre seco, né, confortável, para que eles possam se desenvolver. O uso de puleiros também em galinha caipira, né, é importante, porque é natural delas dormirem empoleiradas, né, até na forma hierárquica dessas galinhas, elas estarem usando o puleiro para isso. E, se necessário também, né, em ambientes muito quentes, o sombreamento em volta do aviário, para que possa manter uma temperatura mais confortável esses animais. Certo. Bom, professor, nesses últimos meses a gente viu que a gente está vivenciando uma temperatura muito alta, né? Então, assim, em relação, a gente sabe que o grande produtor tem como climatizar e controlar a temperatura do ambiente, mas para o pequeno produtor, o que ele pode fazer para amenizar essa temperatura e os animais dele passarem por tantos problemas? Pronto. Realmente a temperatura ela é grande, ela influencia muito na avicultura, né? A temperatura ela tem uma influência muito grande na temperatura, na avicultura. Então, obter ambientes inteiros confortáveis, né, com médias mais amenas para eles, de forma natural, por exemplo, o uso de sombreamento através de árvores, através, né, de uma vegetação para que evite, né, diretamente a exposição ao sol, é importante nos piquetes, tá? Ou o uso de sombrites também, né, para evitar a incidência solar direta nesses animais. Nos ambientes como galpões, né, plantar a árvore ao redor, né, ter um ambiente mais confortável para os animais é muito importante. Hoje a gente vê muitos criatórios, né, muitos galinheiros também teto muito baixo, pé direito muito baixo. Então a gente recomenda que o pé direito seja um pouco mais alto para poder circular o ar e fazer com que os animais consigam ter uma temperatura mais confortável. Além, né, dessa vegetação ao redor, que é importante também, manter sempre limpo, né? Não é porque tem que manter a vegetação que tem que estar a vegetação sendo possível foco, né, de alguns animais peçonhentos ali. Então, manter um ambiente limpo, mais confortável. O uso de algumas árvores, né, com podas mais altas, né, com sombreamento, né, em volta do galpão é importante, e nos piquetes também. Tá? Hoje, né, uma tendência o pessoal usar algumas plantas leguminosas, até mesmo arbustivas, para que possa melhorar o piquete. E essas leguminosas, além de fazerem sombras, também servem para a alimentação desses animais, né? O uso da leucena, o uso dos chilosantes, né? O sabiá, o uso da glericídia, né? Vem sendo bastante usada como um banco de proteína e também melhorando o conforto dentro dos piquetes. Então, eu queria agradecer a participação do professor Daniel. Muito obrigado por esclarecer as dúvidas.